Fala, rapaziada. Eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre o que Jesus conquistou na cruz por nós, por que ele devia estar lá, por que ele foi até lá. Eu não sei se você já conhece o suficiente para entender isso ou se você não conhece nada. Eu vou buscar aqui nesse vídeo tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser comentar sobre, quiser tirar mais alguma dúvida, algum tema que eu posso trazer aqui, é só falar nos comentários aí que eu vou buscar responder todos. Rapaziada, quando Jesus vai para a cruz, ele era necessário. Deus não foi lá porque ah, eu vou lá porque eu quero, eu vou fazer isso com meu filho. Não, vou fazer isso com meu filho porque não, cara, não foi assim, era necessário, mano. Era necessário um sacrifício de sangue, porque durante o Antigo Testamento inteiro, a oferta pelo pecado era sempre animais sacrificados em holocausto. Animais sacrificados em holocausto. Essa era a oferta pelo pecado, era sempre um sacrifício, sempre para pagar o preço do pecado. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Paulo fala que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos. E se o salário do pecado é a morte, rapaziada, qual é o necessário para pagar ela? A morte, mano. É o salário dela, é o que a gente recebe pelo pecado. Então Deus já sabia disso, que o pecado do salário era a morte. E todas as vezes, mesmo que os animais fossem perfeitos, entre aspas, porque eles não deveriam, pelo menos, né? Ter manchas, máculas, ossos quebrados, sujeira, eles não deveriam estar aparentemente perfeitos para que o fosse aceito. Mas isso daí era o Senhor fazendo vista grossa, porque não dá para aceitar um animal como de forma plena. Por isso que eles tinham que sempre que estar ali, rapaziada. Sempre que estar ali, ó. De vez em quando, fazendo esse sacrifício, ofertando esse animal como holocausto, para pagar pelo pecado deles. Eles deviam sempre que estar ali. Mas, isso já apontando para Jesus. Mas quando vai até Jesus, mano, Jesus não teve que morrer várias vezes. Não, Jesus só morreu aquela vez. E ressuscitou, cara. De forma plena. Porque o sacrifício dele foi pleno. Ele sim, verdadeiramente era limpo. Ele sim, verdadeiramente não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha ossos quebrados. E tem uma profecia de Isaías que também fala sobre isso, que normalmente quando alguém ia ser crucificado, os ossos deles eram quebrados. Mas com Jesus, pela profecia que tinha Isaías, os ossos dele foram preservados, ele não teve osso quebrado. O que fizeram no final, quando ele já estava, foi furar a costela, no lado aqui da costela dele, que aí saiu sangue e água. Ou seja, Jesus passou por tudo isso, mano. Por causa de mim, por causa de você, por causa dos seus pais, por causa dos seus amigos, por causa dos seus parentes, por causa das pessoas do seu trabalho. Ele passou por isso, mano. Ele passou por sofrimento, passou por dores, ele passou por angústias. E rapaziada, quando a gente olha pro, para o que Jesus passou, a gente tem que ver, cara, quem deveria ter passado por isso era eu, mano. Porque quem pecou não foi Jesus, quem pecou foi eu. Jesus está pagando o preço pelo pecado que eu cometi. Jesus está pagando o preço pelos erros que eu cometi. Jesus está pagando o preço pelas vezes que eu escolhi desobedecer a Deus. Quem, devia, quem deveria estar no lugar de Jesus era eu. Quem deveria estar no lugar de Jesus era eu. A gente tem que olhar com esses olhos para que a gente tenha mais zelo com isso, que a gente tenha mais leve isso de maneira mais séria. Que a gente leve isso de maneira mais séria, rapaziada.
Não apenas como, pô, cara, que bom que Jesus morreu por mim. Amém, amém. Não, é que a gente leve de maneira mais séria, que a gente olhe pra isso e, meu Deus, olha o que o Senhor passou por mim. Meu Jesus, olha o que o Senhor passou por mim, como o Senhor é bom. Eu não merecia, sou um pecador, mas olha o que o Senhor passou por mim, Jesus. Olha o que o Senhor passou por minha causa. Só por mim, exclusivamente por você que está aqui assistindo, Pedro. Você, Pedro, que está aqui assistindo, exclusivamente por você. Você, Eduardo, que está aqui assistindo, exclusivamente por você, irmão. Seja quem for que esteja aí ouvindo isso, ele não estava pensando. Ele estava também pensando nos teus familiares, cara. Mas Deus também pensou exclusivamente em você. Ele olhou para você exclusivamente, sem ver os outros. Assim como ele fez com os outros. Então, Jesus estava ali, cara, porque era necessário pagar o preço, era necessário um sacrifício de sangue, era necessário que alguém pagasse o preço. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia o seu filho unigênito. Pelo menos era unigênito, né? Hoje já não é mais, né, rapaziada? Porque quando a gente coloca a nossa fé em Cristo, a gente se torna filho também de Deus. Então, hoje Jesus não é mais o unigênito. Jesus é o primogênito. Ele é o primeiro, mas nós também somos filhos, então não é mais o único filho de Deus. Então a gente tem essa curiosidade bacana aí. E, rapaziada, quando a gente parar, mano, e orar ao Senhor, que a gente sempre agradeça pela misericórdia dele, porque Deus poderia escolher a saída mais fácil. Não que ele não soubesse que a gente fosse pecar, Deus já sabia desde o início, ainda assim ele escolheu nos amar. Não que ele não soubesse nada disso, mas Deus, ele poderia muito bem ter escolhido não criar a gente, cara. Deus escolheu nos criar, Deus escolheu suportar nós, Deus escolheu aguentar os nossos atos egoístas. Tudo isso por amor, mano. Ele poderia muito bem ter escolhido, cara, eu não acho que eu não vou fazer mais isso não. Eu acho que eu não vou fazer isso não. Deus não criou a gente porque ele estava carente. Deus não criou a gente por nada disso não, rapaziada. Deus criou a gente porque ele queria nos criar. Deus criou a gente para que a gente tivesse acesso à presença dele. E foi isso que Jesus conquistou na cruz, mano. Foi isso que Jesus alcançou na cruz. Quando Jesus vai até a cruz e ele morre e ressuscita, Jesus alcança o acesso pleno à presença de Deus. E hoje a gente consegue acessar Cristo no trabalho, na nossa casa, na rua, numa praça, num parque, num shopping, num restaurante, no mercado, qualquer lugar. A gente consegue hoje ter acesso à presença de Deus. E por que a gente consegue? Porque Cristo alcançou isso por nós. Antes era necessário para a gente ter acesso à presença de Deus ir até o templo. Só tinha a presença de Deus era ali no templo, se limitava ali no templo. Mas não. Hoje eu posso conversar com Cristo onde eu estiver e eu começar a chorar do nada, porque a presença dele me tocou. Porque a misericórdia dele foi grandiosa. Rapaziada, que Cristo não seja só um adereço da nossa vida. Cristo não seja só um detalhe da nossa vida. Não, que Cristo seja tudo na nossa vida, mano. Que Cristo seja tudo na nossa vida, rapaziada. Jesus abençoe, mano, grandemente. E eu vou orar para que esse vídeo chegue nas pessoas certas e possa alcançar vidas, que vidas sejam transformadas através da palavra. Busquem relacionamento com Jesus, busquem relacionamento com Ele. Somente Ele vai satisfazer o teu coração, somente Ele vai mudar a tua vida, somente Ele vai mudar a tua mente, vai mudar as tuas atitudes, assim como mudou as minhas, mano. Eu posso falar isso porque eu vivi isso. Sou um homem totalmente diferente
Entreguei minha vida pra Jesus faz uns 2 anos e Jesus me mudou completamente, rapaziada. Eu acredito que Ele também possa fazer isso com vocês, mudar a vida de vocês completamente, com toda certeza, e é isso que Ele quer. Ele quer que a gente vá até Ele e o busque de todo o coração. Ele quer salvar a gente. Ele quer passar a eternidade com a gente. Tamo junto, rapaziada. Jesus abençoe, mano. Valeu.